Olá a todos os participantes dessa 19ª Jornada de Iniciação Científica de 2020, nesse formato virtual. Meu nome é Dara, sou graduanda de Pedagogia pela Unirio e faço parte do grupo de pesquisa do professor José Damiro, acerca da circulação de ideias anarquistas no Brasil republicano, a formação teórica de ativistas libertários, suas reflexões e práticas no campo educacional. Bem, a minha pesquisa intitulada Jornal Inimigo do Rei, a imprensa alternativa libertária nos dispositivos de vigilância e monitoramento do Estado, se trata de um aprofundamento dos estudos que realizei acerca desse jornal, alternativo e anarquista, que circulou entre 77 e 88, período correspondente à ditadura civil-militar. Inicialmente publicado por estudantes da UFBA de Salvador, mas que rapidamente se espalha pelo Brasil graças à atuação de diversos coletivos anarquistas, inclusive contando com correspondentes internacionais. Por ser uma pesquisa qualitativa descritiva, foi seguida a linha teórico-metodológica da nova história política, através do conceito História Vista de Baixo. De caráter documental, utilizo como fonte primária as edições do Jornal Alternativo Anarquista e os documentos oficiais dos órgãos de vigilância, informação e repressão do Estado Ditatorial Brasileiro, que tive contato por meio da ferramenta de consulta online ao acervo do Arquivo Nacional, o CIAN, durante a minha pesquisa inicial sobre as condições de publicação dos jornais alternativos. Os documentos que eu selecionei, classifiquei e analisei aparecem na forma de dossiês, informes, relatórios, pedido de busca acerca desses opositores ao regime. Foram realizados entre 80 e 88 pelo SNI, Serviço Nacional de Informações, o CIE, o Centro de Informações do Exército, CISA, Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, e o CENIMAR, Centro de Informações da Marinha. Neles encontramos referências ao inimigo do rei, como também aos seus organizadores e leitores. Desejo com minha pesquisa aventar o discurso anarquista em educação, preservar a memória social dessas vozes historicamente marginalizadas, elucidar a visão militar de segurança nacional e o caráter ideológico conservador presente nessas narrativas oficiais. Por fim, investigar no discurso oficial, militar, essas relações de continuidade dos mecanismos de dominação no âmbito educacional atual com aqueles aplicados outrora. Em relação às características desse jornal alternativo anarquista, tentarei agora realizar um breve panorama geral sobre ele e suas peculiaridades. O Inimigo do Rei integrou o grupo de publicações da imprensa alternativa, que se expande a partir de 68 com o endurecimento da ditadura via AI-5, mas se diferenciava dos demais, mais famosos como Opinião, Movimento Pasquim, por conta do seu cunho anarquista e seu modo de organização baseado no federalismo autogestionário, ou seja, parte do livre acordo de bases locais, sem fazer distinção entre trabalho intelectual e braçal. Eles eram jornalistas e jornaleiros, conforme o conceito de instrução integral. Traz em seu conteúdo um humor sátiro próprio dos organizadores, ao realizar denúncias dos males sociais por meio de críticas não somente à sociedade capitalista, mas também ao socialismo de Estado. Denunciava a hierarquia, o modo de vida injusto, desigual, explorador desse tipo de organização social, frente a outras formas de vida humana, animal, vegetal. Servindo como porta-voz das minorias, negros, mulheres, homossexuais, povos indígenas, presidiários, entre outros, difunde a cultura libertária por meio da exposição do pensamento e da história de luta dos anarquistas, de temas históricos aos contemporâneos com forte influência contracultural. Trata sobre a liberdade sexual, uso de drogas, aborto e outros temas considerados tabu até mesmo dentro da esquerda, como algo que não cabia ser discutido naquele momento. É necessário destacar o caráter integral e racional da pedagogia libertária, que preza pela autonomia e participação ativa dos sujeitos. Sem separar os meios dos fins almejados, associando a teoria e a prática em suas atividades de propaganda e educação, esses militantes experienciaram no presente outras formas de organizações e relações sociais, autônomas, descentralizadas, de ação direta e auxílio mútuo, sem representantes nem hierarquias, compondo assim uma corrente internacional de oposição, solidariedade e resistência na luta por liberdades individuais e coletivas. Além de incentivar e fortalecer esses espaços de liberdade e igualdade, ocorria a divulgação da cultura e o pensamento como uma forma de propaganda pelo fato, de função educativa, capaz de despertar a ânsia de cultivar a si mesmo e assumir um papel ativo na construção de sua autonomia, nessa troca cultural de ideias e discussões com e entre leitores e organizadores, sem a censura do contexto ditatorial. Para elucidar melhor a concepção pedagógica libertária, eu trouxe 4 citações do jornal que expõem o seu pensamento acerca da temática educativa. O professor aceitável é aquele que indica ao aluno as fontes disponíveis de saber. É o que reconhece que a única educação possível é a autoeducação. A classe dominante exige, para o desempenho de qualquer trabalho não braçal, certo nível de escolaridade. Porém, essa mesma classe não permite à maioria da população o acesso à escolaridade exigida, determinando que quem detém o saber detém o poder.
precisamos desmascarar aqueles que, através do seu discurso, limitam a participação coletiva e induzem a uma passividade acadêmica alienante. A única maneira de deixarmos de ser doentes é conquistando a sociedade socialista libertária, onde finalmente a liberdade individual é garantida pela liberdade geral. Finalizando, como disse Bakunin, a liberdade dos outros aumenta a minha até o infinito. Não interessaria ao sistema que os alunos do ginásio ou segundo grau tomassem conhecimento ou despertassem para tipos de pensamento que poderiam pôr em dúvida algumas verdades estabelecidas. Existe uma mediocritização do ensino justamente porque as matérias básicas para o aumento do nível de percepção e raciocínio dos alunos foram ou estão sendo eliminadas. Por último, essa citação foi extraída da edição número 18, depois de um hiato de 2 anos do jornal, que expõe as dificuldades econômicas e a falta de apoio generalizada para a produção do jornal, que encaminham a experiência para o seu fim. Depois de publicar essa edição, entram em outro hiato de 3 anos e volta somente em 87, quando publica mais 3 edições, e no início de 88 a sua última. Existe uma certa maquiagem em relação ao ambiente repressivo vivenciado pelos brasileiros sobre a prerrogativa de segurança nacional durante o governo dos últimos militares na presidência. Ainda há no senso comum o equívoco de que, a partir de Geisel e sua abertura lenta, segura e gradual, não ocorriam mais a repressão política e a censura sobre a informação, construção e manifestação do pensamento. Entretanto, por meio da análise desses documentos confidenciais dispostos no Arquivo Nacional, foi possível contestar essa versão da história. Na esquerda, a gente tem um pedido de busca feito pelo SNI sobre os responsáveis sobre o inimigo do rei. 3 meses depois surge um documento do CISA levantando esses 17 nomes com dados e 9 com nenhum. Realizou-se a coleta do máximo possível de informações acerca da equipe, descrevendo fisicamente, com informações de documentos de identidade, de quem são filhos, onde moram, onde estudam, trabalham, etc. Esse segundo documento da direita, de origem do CIE, traz um informe da Leda Maria Carvalho, que em 1980 foi detida por estar portando o inimigo do rei. No final desse informe, traz 2 manchetes do Jornal da Cidade e Jundiaí Hoje. Por causa de um jornal nanico, a repórter foi detida e interrogada no 11º Batalhão. Arbitrariedade, a jornalista foi detida por portar um jornal subversivo. E no lado esquerdo também tem uma reportagem no próprio Inimigo do Rei sobre outro jornalista que foi detido no mesmo ano. Esse informe de 81 indica fatores que seriam adversos ao desenvolvimento dos valores espirituais e morais da nacionalidade. Encontramos referências ao Inimigo do Rei como um jornal que, abre aspas, contribui para o descaso gradual dos princípios morais ao divulgar homossexualismo através do movimento gay, estimulando o que eles chamam de bissexualidade. Fecha aspas. Pode-se entender aqui uma referência ao Inimigo do Rei, a entidade estudantil intitulada Movimento Estudantil de Libertação da UFBA, que para eles tem como objetivo, abre aspas, quebrar a força moral dos estudantes pregando a liberdade total, na qual estariam incluídas as práticas sexuais e homossexuais, consumo de tóxicos, nudismo e outras taras dentro da residência. E alega que com o desalojamento desses indesejáveis por determinação judicial, o grupo ficaria sem condições de atuar por não conseguir manter a unidade dos membros e líderes, devido à ausência desse local para reuniões e sessões de amor livre, entre aspas. Conclui, então, que o aparecimento de publicações contrárias aos interesses oficiais forma jovens de modo inverso aos valores morais e cívicos, considerando que a liberdade é apresentada como uma licenciosidade. Finaliza afirmando que a ausência de censura oficial serve como estímulo para a divulgação de ideologias esquerdistas que incentivam o uso de tóxicos e práticas sexuais anormais. Em todo documento, portanto, ocorre essa associação de bom cidadão, cidadão normal e anormal, rechaço à liberdade sexual e negação da diversidade do outro. Esse relatório especial de informações do CIE, datado fim de 82, com 42 páginas, foi o segundo maior documento analisado na minha pesquisa. Com um longo sumário de capítulos, encontramos referências ao Inimigo do Rei dentre os jornais alternativos mais conhecidos da Bahia. Indica como intenção do jornal a realização de críticas ao governo, o incentivo aos movimentos contestatórios no meio estudantil. Finaliza com uma conclusão e assinatura do chefe do CIE, General Mário Orlando Ribeiro Sampaio. Já o documento de maior porte analisado foi a apreciação de 83, de origem do SNI, intitulada O Avanço das Esquerdas no Brasil, Situação Atual e Perspectivas.
Possui 53 páginas mais anexos. Em seu sumário constam 12 capítulos. Na parte de organizações subversivas atuantes, encontramos referência ao inimigo do rei, à barbárie e à autogestão. Em infiltração comunista nos diversos setores de atividades, subdividido em infiltração no campo político e infiltração no campo psicossocial, encontramos no campo político a quantificação de militantes e ativistas de esquerda situados em cargos públicos, algo parecido com o que está ocorrendo agora com servidores públicos declarados antifascistas, e declara que as atividades dos órgãos de informações estão sendo dirigidas no sentido de definir a melhor posição ideológica das autoridades municipais. Já a infiltração no campo psicossocial alega ser o campo mais afetado pela infiltração, principalmente nos setores educacional, sindical e operário e os órgãos de comunicação social, redutos tradicionais da ação subversiva. Conclui, então, que o perigo reside precisamente na ação subversiva desenvolvida nas escolas, universidades, fábricas, sindicatos, meios de comunicação social e movimentos diversos, bairro, ecologia, de minorias étnicas e etc. Por fim, traz uma tabela quantitativa acerca dessa infiltração no executivo, legislativo e judiciário. Em propaganda diversa e opinião pública, analisa a imprensa, televisão, cinema, literatura e outros meios considerados como forma de contestar, desmoralizar ou agredir os fundamentos do Estado e ou valores espirituais, morais e sociais da nação. Conclui que, decorrido vários anos do início da abertura, ainda se utiliza esse processo que, como agravante, traz em seu bojo um crime contra a memória social, quando a obra trata de descrever ambientes, fatos ou personagens do período revolucionário. Dentro da perspectiva marxista do revisionismo histórico, escrever-se-á a nossa história contemporânea à feição esquerdista. Enfim, na narrativa dos militares aventa essa defesa das instituições dos bons costumes e identificação do inimigo interno e externo de esquerda, no sentido da doutrina de segurança nacional, reforçando assim um sistema de desigualdades e discriminação contra minorias. A partir da análise desses discursos oficiais produzidos num período de dura repressão política, prisões, torturas, desaparecimentos e mortes, nota-se o discurso militar um caráter ideológico cristão conservador na promoção de discurso hegemônico e favorecimento de práticas conservadoras que contribuem para a manutenção de um quadro de discriminação e de injustiças sociais na sociedade. Dessa forma, é possível fazer relações entre as ideologias presentes nesse discurso militar de 40 anos atrás e o contexto educacional atual, em que esbarramos com o avanço do pensamento conservador, em crescentes tentativas reacionárias de anular o pensamento crítico nas escolas e diversos ataques a minorias, a exemplo do movimento Escola Sem Partido e o rechaço à discussão de gênero e sexualidade nas salas de aula, o revisionismo, ou melhor dizendo, negacionismo histórico, a militarização de escolas públicas, reformas educacionais de teor tecnicista, enfim, uma escola voltada às necessidades do mercado que desmobiliza a conscientização popular de si e da realidade do todo. São resultados preliminares que tornam possíveis novas pesquisas. Devemos, portanto, nos revoltar contra as discriminações, segregações e exclusões. A partir daí, repensar vias de enfrentamento e superação das formas de opressão, controle e poder autoritário. Para uma educação além do capital, preocupada em desenvolver a potencialidade humana, compreender o entorno em que vive de forma crítica, com autonomia para agir nele e transformá-lo. Precisamos levar em conta a diversidade de religiões, orientações sexuais, gênero, cultura, etnias, romper assim com a hierarquia do pensamento único e autoritário de uma visão padronizada. Defender uma escola que tenha um ensino para os direitos humanos, na construção coletiva pelo diálogo, troca de conhecimentos, valorização da cultura do outro, abrir caminho para a superação de desigualdades e da democratização de oportunidades. Adotar esse compromisso de resistência na luta e na defesa da liberdade frente ao autoritarismo se mostra imprescindível hoje. Obrigada, CNPq, DPQ e Unirio.